Olá, a paz seja com todos. Vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e meditar na palavra de Deus, conhecer mais da palavra de Deus, compreender o que Deus tem para nos instruir, para nos ensinar, para que nós possamos assim crescer, fortalecer na fé, no conhecimento e no entendimento da vontade de Deus, né? Toda vez que nós estudamos alguma parte da Bíblia, ela nos traz respostas para algum momento em que nós estamos vivendo e traz instruções também que valem para a vida toda, né? A questão é praticar, é colocar em prática, né? Ser obediente e praticante da palavra de Deus para que tudo vá bem, né? A paz do Senhor para nossa irmã Rose Silva e família, né? Irmão Bené, Sofia. A paz do Senhor também para o irmão Legilce e família, a esposa Aldenir, os filhos Lucas e Alexandre e todos os demais aí que forem chegando, interagindo conosco, e também aqueles que estão em silêncio, né? Muitos não interagem, ficam só em silêncio, mas tudo bem. Importante que estão tendo acesso à palavra de Deus, estão compreendendo a palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração para começar, né? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos, glorificamos e pedimos graça e paz sobre a nossa vida. Abençoe, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos compreender e guardar a Sua palavra. Estimula-nos, ó Deus, para que sejamos praticantes, para que venhamos colocar em prática tudo o que aprendemos. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dando sequência à série de lições, triunfando sobre os problemas da vida, hoje nós vamos para a lição número 10, que tem como título Exercitando a Temperança. A leitura está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 ao 27, e complementando com Provérbios 12, 24 e Colossenses 3, 15. O texto áureo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A verdade aplicada diz: a temperança é o fruto do Espírito que nos ensina a dominar nossos instintos e natureza pecaminosa. Os objetivos desta lição: ajudar o crente a compreender a necessidade do domínio próprio, analisar a temperança à luz da palavra de Deus e confrontar a temperança com as atitudes do nosso dia a dia. Vamos para a leitura. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Provérbios 12, 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Colossenses 3,15 diz: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Estamos hoje estudando, aprendendo sobre a temperança, e aqui na leitura de 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 24 ao 27, o apóstolo Paulo faz a comparação da temperança com a dedicação de um atleta. O atleta, ele treina muito, ele passa horas do dia treinando para que possa ir para uma competição e não garante que ele vai chegar nessa competição e vai ganhar.
Ele treina, mas na hora que vai para a competição, de repente acontece alguma coisa ali e ele não consegue alcançar aqueles índices, alcançar aquela performance que ele treinou, que ele se preparou, né? Então, e ele, mesmo assim, o atleta ele se esforça muito na competição, seja lá qual for o esporte, é uma dedicação muito grande, treinamentos, uma alimentação qualificada para poder dar sustentação ao corpo da forma que precisa, a resistência. E o atleta, quando ele vai competir, ele dá tudo de si. Ele dá o máximo de si numa competição para que ele possa alcançar a coroa, né? E que hoje seria troféu ou medalha. E Paulo, ele chama a atenção o seguinte: se um atleta tem toda essa dedicação, toda essa preparação para disputar e não tem certeza que vai ganhar, e se ganhar é um prêmio corruptível, ou seja, um prêmio que vai acabar um dia, por que nós não devemos então ter uma grande dedicação, ter um grande empenho para que nós possamos alcançar uma coroa que é eterna, né, que são os galardões reservados por Deus para o dia do encontro da igreja com Jesus Cristo. A premiação da igreja no dia do encontro com o Senhor, no dia do arrebatamento da igreja. Então nós precisamos nos inspirar nos atletas, como Paulo se inspirou, para ver que eles se dedicam muito, eles passam o dia inteiro treinando, eles têm uma alimentação muito boa e vão para uma competição sem ter a certeza se vão ganhar ou não, mas vão dando tudo de si. O que Paulo queria com essa comparação? O cristão também deve ser assim. Ele tem que passar o dia em treinamento, e o treinamento do cristão é leitura da palavra e oração. Assim como um atleta, ele treina muito, o cristão ele precisa também desse treino diário, que é muita oração e muita leitura e meditação da palavra. Para quando chegar a hora da competição, ou seja, quando chegar a hora de uma prova, de uma luta, de uma tribulação, de um enfrentamento qualquer, ele já esteja preparado na palavra e ele já esteja preparado também na espiritualidade, porque tem uma rotina de oração. Ele vai suportar e vai encontrar as alternativas. Por que muitas pessoas fracassam quando vêm as provas, as lutas, as barreiras, as dificuldades? Porque não tem uma preparação na palavra e não tem uma preparação de oração. Quando chega um momento difícil, aquela pessoa está vazia. Imagine você se o atleta não fizer um treinamento bom e não tiver uma alimentação boa. Ele não vai conseguir, ele não vai ter força para correr, ele não vai ter força para fazer aquilo que ele pratica, né? Vamos colocar aqui como exemplo o futebol, né? Que é o esporte preferido dos brasileiros e todo mundo vai entender. Paulo cita mais o exemplo dos lutadores e dos atletas que corriam, que naquele tempo eram os esportes mais populares, né? Eram lutas e corridas, eram os esportes mais aclamados. Hoje aqui é o futebol, vamos lá. Imagine o jogador, se ele não treinar o suficiente, ele não vai ter força para correr ali naqueles 90 minutos dentro do campo. Se ele não tiver uma alimentação boa, ele não vai ter força e não vai ter suporte para ficar ali 90 minutos naquela disputa, correndo de um lado para outro. Ele não vai ter força para chutar a bola, né, para a bola chegar no alvo, alcançar o alvo. Então ele não vai ter essa força. A mesma coisa, então Paulo usa a comparação dos lutadores e dos corredores, que eram os esportes mais populares naquele tempo, e eu estou aqui usando o exemplo do futebol, que é o esporte mais popular no momento, para que a gente possa entender. Então, assim como o jogador, ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter alimentação, ele tem que ter descanso, ele tem que ter concentração, o cristão também precisa. Porém, o treinamento do cristão é oração, leitura e meditação na palavra. Que aí, quando chega um momento difícil, quando chega aquele momento de competir,
é uma prova, é uma luta, é uma tribulação, é uma aflição, seja lá o que for, o cristão está preparado. Ele está preparado na palavra e está preparado espiritualmente porque orou o suficiente. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não oro muito, eu não faço jejum, porque está tudo bem. Mas aí quando vem o momento mal, a pessoa não tem força. Quando chega o momento difícil, a pessoa está despreparada. Imagine se o jogador falasse assim, eu vou parar de me alimentar bem, eu vou parar de treinar, eu vou parar de fazer o condicionamento físico, porque só vai ter jogo daqui 30 dias. O que ia acontecer? Daqui 30 dias ele ia estar com sobrepeso, ele ia estar fraco, ele ia estar despreparado e não ia conseguir competir. Né? Então, essa comparação que o apóstolo Paulo faz de um atleta com um cristão é uma forma da gente compreender a necessidade de ter uma dedicação naquilo que faz. E a temperança, né? A temperança ela é uma dádiva de Deus aos homens, dada para que a gente possa saber equilibrar cada momento de nossa vida. Nós precisamos saber dosar as coisas. E a temperança é isso, ela vai te dar prudência, ela vai te dar equilíbrio, ela vai te dar maturidade para que você possa, então, ter uma preparação, para que você possa ter um revestimento suficiente para que você venha suportar e venha vencer. A falta de temperança nos dias de hoje tornou-se comum por causa da agitação do mundo. Hoje tudo tem que ser muito rápido, os resultados têm que ser imediato, tudo que a pessoa faz tem que ser agora, o resultado tem que ser agora, e tudo isso vem causando nas pessoas uma agitação muito grande. E por isso as pessoas precisam de temperança. Ela precisa saber o equilíbrio de tudo. Aquilo que Salomão escreve em Eclesiastes. Né? Lá em Eclesiastes ele fala que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Então nós precisamos de temperança para saber o equilíbrio de cada coisa. Nós precisamos de temperança para saber a dosagem de cada coisa, para a gente não viver naquele desespero, naquela correria, naquela agitação, naquela perturbação que é muito comum, muito normal na vida moderna. Então, a temperança, o que é o tempero? É aquilo que vai realçar o sabor na comida, correto? O tempero é aquilo que vai realçar o sabor na comida, é aquilo que vai fazer a comida ser diferente. Não tem assim você come um arroz com feijão, né? Você come ali um arroz com feijão, mas você come com gosto, que maravilha. Por quê? Porque estava bem temperado. Estava o tempero tudo na medida certa. Né? Tudo ali bem temperado. Então a temperança é isso, ela vai realçar o sabor, vai realçar a diferença. E aí você fala, mas eu comi só arroz com feijão e estava uma delícia, né? Estava uma maravilha. O que foi? Foi o tempero. Né? Foi o tempero. Então, assim, a nossa vida é isso. Às vezes você faz o básico, às vezes você tem uma vida básica, mas se ela for bem temperada, vai fazer a diferença na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão ao redor. Então, por isso que a temperança ela é muito importante para o cristão. E por isso, no mundo moderno, que é muito agitado, o cristão precisa aprender a se controlar, precisa aprender a ter temperança para que ele não venha se perder nesses atropelos, nessa correria, nessa agitação do mundo moderno. A parte 1 da lição diz a temperança e seu alcance na Bíblia. A Bíblia é o livro que mais ensina sobre o domínio próprio. Você pode ver ali em 2 Timóteo, né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, 24, onde o apóstolo Paulo, ao escrever, ele deixa destacada a importância da temperança. Como é importante para o cristão o equilíbrio, o tempero, a dosagem certa em tudo que faz, em tudo que fala. Temos que ter muito cuidado com as palavras, né? As palavras têm poder, então muito cuidado com o que fala. Não fala nada no calor das emoções,
que seja uma emoção de muita alegria, ou que seja uma emoção de muita raiva, muita tristeza, porque quando você está motivado por uma emoção muito forte, quer seja positiva ou negativa, a sua possibilidade de errar é grande. Então você precisa ter tempero. A pessoa que está muito alegre, muito feliz, ele torna-se bonzinho demais e libera tudo, né? E a pessoa que está muito amargurado, a pessoa que está muito ressentida, a pessoa que está muito oprimida, que está com raiva, ela toma decisões cruéis. Então por isso que é preciso ter temperança, para você não viver em dois extremos, ora bom demais, ora ruim demais. Então você precisa ter um equilíbrio, precisa ter um domínio, precisa ter um nivelamento ali que seja agradável. Uma outra questão também, o cristão na temperança, né, exercitando a temperança, ele vai aprender a conviver com o não. O não é uma palavrinha tão pequena, 3 letrinhas, né? Não. E, e tem uma força muito grande na vida das pessoas. E nós temos que aprender a falar não. Eu fico vendo, mais do que nunca, nos tempos nossos atuais, as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de falar não. A resposta é não, mas a pessoa fala não, sim, né? Sim, não. Afinal, é sim ou não? Então a pessoa tem que saber, os pais têm que saber pôr limites aos filhos. Os pais estão criando os filhos sem limites. Sabe o que vai acontecer? Esse filho, essa filha vai sofrer muito no futuro. Porque não vai aprender a viver, não vai aprender a ter uma temperança, um equilíbrio na vida. Vai achar que lá fora todo mundo é igual ao pai, é igual à mãe, que pode fazer o que quer, pode dar a ordem que quer. Não é assim. Tem que aprender a dar equilíbrio, a temperança, colocar regras, colocar compromissos, responsabilidades. As crianças já têm que crescer aprendendo a ter responsabilidades. Arrumar a própria cama, colocar aquilo que pegou no mesmo lugar, né? Pegou um copo, devolve no mesmo lugar, lava. Ou seja, as primeiras responsabilidades, elas servem para construir uma personalidade. Não é que você está explorando a criança, não é que você está maltratando a criança, não. Você está ensinando essa criança a ter responsabilidade, a ter equilíbrio, a ter uma certa decência para a vida. Senão vai tornar um adulto horrível de convivência. Não vai dar certo em trabalho, não vai dar certo em casamentos, não vai dar certo na vida social, não vai dar certo em lugar nenhum, porque é uma pessoa sem temperança, sem equilíbrio, sem limites. Então precisamos ter, buscar essa temperança, buscar esse equilíbrio, para que possa viver bem e ensinar aos outros a respeito da temperança, a respeito da importância da temperança. Ainda sobre a primeira parte aqui da lição, a temperança e seu alcance na Bíblia, aqui diz na parte A, né? A temperança é uma dádiva divina. O que é dádiva? Um presente. Então a temperança é um presente de Deus. Nós não vamos alcançar a temperança por nós mesmos. Por quê? Porque nós somos agitados por natureza. A nossa natureza é ser agitado, é ser desequilibrado, é acompanhar o ritmo das coisas. Essa é a nossa natureza. Então o que nós precisamos? Precisamos aprender a ter esse equilíbrio, esse tempero na vida. E isso é um presente de Deus para nós. Nós só vamos alcançar a temperança buscando no Senhor. Buscando na palavra e buscando em oração. Conversando com Deus, falando com Deus. O meu comportamento é assim, o meu comportamento é desse jeito, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso continuar mais do jeito que eu sou. Eu não posso mais seguir do jeito que eu sou. Eu preciso de uma mudança. Me ajude a mudar, abra o meu entendimento, abra a minha compreensão para que eu possa mudar, para que eu seja uma pessoa temperante. É assim que o cristão deve proceder.
Deus dotou o homem de sabedoria e inteligência para dominar sobre todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala que ao fazer o homem, Deus deu a ele a capacidade de governar a terra. Deu a ele o domínio sobre as coisas. Então, o que é domínio? É você ter o controle da coisa. E a pessoa que não tem temperança, ele é descontrolado. Então ele não vai ter controle de nada. Ele não vai ter controle da vida sentimental, vai viver sempre em crise sentimental. Ele não vai ter controle das finanças, vai viver morrendo de trabalhar, não vai possuir nada, vai estar sempre endividado, vai estar sempre em aflição por causa de dinheiro, porque não tem temperança. A pessoa que não tem temperança também, ela não vai viver em paz, porque ela não vai ter limites. Ela não vai saber dos próprios limites e ela não vai viver em paz. Portanto, Deus nos deu sabedoria e inteligência para sermos temperantes e precisamos buscar isso diariamente. Não é você fazer só uma oração, Deus me dê temperança e nunca mais. Não, a temperança ela deve ser diária. Por quê? Porque durante o dia nós relacionamos com muitas pessoas. Acordamos dentro de casa, tem ali a família, saímos para trabalhar, no percurso do trabalho convivemos ali no trânsito com muitas pessoas, no transporte com muitas pessoas. Chegamos no ambiente de trabalho, já tem outras pessoas. Vamos em algum comércio comprar alguma coisa, tem gente, tem outras pessoas por lá. Então por isso que a temperança ela é diária. Ela é diária e em todo momento. Todos os dias nós precisamos de temperança o dia todo. E por isso nós precisamos ter esse equilíbrio, exercitar a temperança, porque nós vamos necessitar dela no dia todo. Você não pode andar no trânsito achando que o trânsito é só seu. Você não pode chegar no trabalho achando que o trabalho é só seu. Você não pode ir em casa pensar que a casa é só sua. Então você tem que saber que existem outras pessoas ali contigo, que essas pessoas também têm deveres, mas essas pessoas também têm direitos no trânsito, no transporte, no trabalho, em casa, na escola, em qualquer lugar em que nós estivermos. Portanto, muito cuidado. Né? Muito cuidado, porque sem temperança a pessoa não alcança nada. Quando Deus deu ao homem sabedoria e inteligência para dominar tudo sobre a terra, né, tudo sobre a terra, ele disponibilizou ao homem o domínio próprio. Ele deu essa capacidade do homem controlar a si mesmo. Portanto, nós já nascemos com essa capacidade de controlar a nós mesmos. E por isso que o papel dos pais é muito importante na criação da personalidade do filho, no desenvolvimento da personalidade do filho. Se a criança desde cedo não for bem educada, não tiver limites, essa pessoa vai pensar que o mundo é dela. Essa pessoa vai achar que tudo gira em torno dela. Essa pessoa vai querer levar vantagem o tempo todo e vai ter uma vida atribulada, vai ter uma vida difícil, vai ter uma vida de conflitos, né? Vai viver em conflito em tudo quanto é lugar. Vai casar e vai ser conflituosa, vai trabalhar e vai ser conflituosa, vai dentro de um transporte urbano vai ser conflituosa, no trânsito vai ser conflituosa, numa fila vai ser conflituosa, e tudo isso porque a pessoa não aprendeu a ter limites, não aprendeu a ter limites. Né? O irmão Legilson pergunta, né, o homem soberbo e altivo tem temperança? Não, não tem. Não tem a mínima temperança. Porque o soberbo é aquele ganancioso. O que é o ganancioso? Ele quer demais, ele quer levar vantagem em tudo. Ele quer passar todo mundo para trás e quer levar vantagem. Ele quer até mesmo nas pequenas coisas, até mesmo no dia a dia, dentro de casa, a pessoa soberba ela quer levar vantagem. Ela não respeita o próximo, ela não sabe dividir o limite dela com o limite do próximo. Ela é invasiva, ela se ocupa em todo o espaço, não dando espaço para mais ninguém.
E o altivo, ele não tem temperança, porque o altivo é aquele que acha-se autossuficiente. Ele acha que ele não precisa de ninguém, ele acha que ninguém sabe mais do que ele acha que ninguém tem mais capacidade do que ele. Então, a pessoa soberba e a pessoa altiva são pessoas sem temperança, são pessoas que sofrem. Né? Eles acham que estão levando vantagem, eles acham que estão dominando a situação, mas na verdade estão sofrendo, estão amargurados, estão desassossegados. São pessoas que não têm paz, são pessoas que não conseguem sossegar a cabeça e equilibrar a cabeça. Né? Estão o tempo todo ali naquela arrogância e naquela vaidade. Muito cuidado com isso. Ainda sobre a temperança e seu alcance na Bíblia, na parte B diz: a temperança faz parte da natureza cristã. O cristão, ele torna-se uma nova criatura. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que largar o seu jeito de ser e ser como Cristo. Ou você acha que ser cristão é você permanecer como está? Né? A Bíblia tem várias recomendações para a gente viver bem, para a gente mudar o nosso comportamento. É claro que quando convertemos, nós vamos do jeito que estamos. Tá? Quando convertemos, nós vamos com vícios, com manias, nós vamos com os pecados dominadores, nós vamos com aquela natureza antiga, só que não podemos continuar assim. Né? Precisamos mudar no dia a dia. Precisamos ter uma transformação diária. Precisamos mudar o nosso comportamento diário. E é isso que é ser nova criatura. É você deixar de ser aquela pessoa que você era e tornar uma pessoa igual a Cristo. Porque hoje assim, tem muitas pessoas que falam: eu sou cristão, né? Eu sou um cristão. Mas você vive como Cristo? Não vive. Você tem as mesmas atitudes de Cristo? Não tem. Ah, então não é cristão. Então essa pessoa não está conforme os princípios bíblicos. Então o que é ser cristão? É você, a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu não vou continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas manias. Né? A partir de hoje eu não serei mais como eu era, eu vou mudar. Eu vou mudar, e isso não tem limite de idade. Ah, mas eu já estou velho, eu sempre fui assim. Não, você tem que estar aberto a mudanças. E é isso que vai fazer com que você tenha sucesso na vida, e é isso que vai fazer com que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. É a capacidade de mudança. É a capacidade de enxergar uma nova forma de se fazer. Então, o cristão, como nova criatura, ele tem que deixar a sua natureza e viver a natureza de Cristo. Se não viver a natureza de Cristo, então não é cristão. Tá? Não é cristão. Pode ser um frequentador de igreja, mas cristão não. Tá? O cristão, ele precisa ter uma natureza temperada, ele precisa ter moderação, ele precisa ter equilíbrio, ele precisa ter autocontrole, ele precisa dominar os seus sentimentos, ele precisa dominar as suas paixões. Isso é ser cristão. É ter domínio e equilíbrio, para que possa mudar o seu comportamento, para que você possa ter atitudes diferentes, para que você possa ter atitudes agradáveis. Assim é a vida de um cristão. Assim é a nova criatura. Vamos lá, a temperança e seu alcance na Bíblia. C. A temperança é um fruto do Espírito. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele fala sobre obras da carne e fruto do Espírito. Eu até recomendo que o cristão deve ler o Gálatas 5 pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque somos atacados diariamente e a gente precisa se renovar. Né? Precisa se renovar. E ali em Gálatas capítulo 5, Paulo até lista, né? Ele até lista os pecados corriqueiros. Os pecados que mais acontecem no dia a dia.
Ele revela ali como obras da carne. São pecados do nosso dia a dia. E ele também revela o fruto do Espírito. Ali também ele revela o fruto do Espírito. Ou seja, você vai conviver diariamente com esses pecados, mas a solução é essa aqui, ó, o fruto do Espírito. A solução não é as obras da carne. Ele cita as obras da carne, que é para você ver que aquilo é errado, aquilo lá deve ser tirado da sua vida. E aí ele coloca na sequência o fruto do Espírito. É assim que você tem que viver, com o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é o Espírito Santo que trabalha na pessoa. Mas e aí? O Espírito Santo vem, ele é invasivo, muda tudo e a pessoa torna-se nova criatura. Não. O Espírito Santo ele tem essa capacidade de mudar, mas a pessoa precisa estar aberta para isso. A pessoa precisa se abrir para isso. Permitir que o Espírito Santo faça essa grande mudança. Vamos lá, agora a parte 2 da lição diz o valor em praticar a temperança. Nesses momentos de crises espirituais, precisamos da presença divina dominando os nossos corações, para que venhamos a praticar a temperança através da ação renovadora de Deus em nossas mentes. Então, o valor de se praticar a temperança está relacionado ao valor de nossa vida. Que valor que nós queremos dar para nós mesmos. Se você tivesse que julgar você mesmo, que nota você daria? Se você tivesse que avaliar a você mesmo, que nota que você daria para você? Você já parou para pensar nisso? Já parou para analisar nisso? Qual seria a sua nota? Que nota você daria para você mesmo? Então, vamos observar a forma que nós estamos vivendo, como que nós estamos vivendo, para a gente ter uma vida de temperança. Bom, aqui na segunda parte da lição, o valor em praticar a temperança, a parte A diz, praticando a temperança sobre a maldade. Tornamos muitas vezes pessoas cheias de malignidade em nossos pensamentos e ações. É necessário que exercitemos o domínio próprio, fruto do Espírito em nós, para que as ações do mal em nossos corações e mentes sejam vencidas. É uma prática diária, é um exercício diário. Todos os dias nós precisamos do domínio. Você não pensa assim, agora eu adquiri o domínio próprio, agora eu sou uma pessoa que tem o domínio próprio. Cuidado com a soberba, tá? Senão você começa, agora eu tenho domínio próprio, agora eu mudei, agora eu sou diferente. Aí você é submetido a uma prova, quando pensa que não, você comete aquelas mesmas naturezas anteriores. Por que isso acontece? Para que não cresça a soberba em você. Para que você não fique se vangloriando. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou transformado, eu agora sou 100%. Não, você precisa diariamente exercitar a temperança. E tem momentos que a gente vai explodir, tem momentos que a gente vai à loucura, tem momentos que a gente vai dar respostas que não deveria dar, tem momentos que a gente vai ter um comportamento que não deveria ter. E aí nós vamos parar, pensar e falar, o que eu fiz? Aonde está a temperança em mim? Ai, que vergonha. Olha o que eu falei, olha o que eu fiz. Isso acontece. E por que isso acontece? Para a gente ver que nós dependemos diariamente do Senhor. Para ver que nós precisamos diariamente falar, Senhor, me equilibra, Senhor, me controla, Senhor, me dê temperança, Senhor, me dê o controle. Então, todos os dias a gente tem que orar. Que tal colocar isso na sua oração matinal? Deus, eu te agradeço pela noite que tive, pelo descanso, pelo repouso. Eu te agradeço que enquanto eu dormia, tu cuidava de mim. Agora, Senhor, eu vou começar um novo dia. Me dê temperança para esse dia. Me dê equilíbrio. Me dê sabedoria para tomar decisões. Me dê prudência para que eu possa suportar as provocações. Porque é certo que alguém vai me provocar hoje.
é certo que alguém vai tentar me tirar da graça. Então me dê temperança, me dê equilíbrio, né? Que tal fazer uma oração assim logo de manhã? Todos os dias, né? Colocar a sua temperança nas mãos do Senhor e pedir, me controle, me controle. E chega no final do dia, você vai orar assim, ah Deus, perdão porque mesmo tu me dando temperança, eu pequei. Vai acontecer, vai acontecer. Né? Mesmo que tu me deu temperança, naquele momento ali eu perdi a paciência com aquela pessoa, falei o que não devia, dei uma resposta que não devia, fiz o que não devia. Então, por que isso acontece? O apóstolo Paulo fala que é para que não cresça a soberba, para que a gente não se sinta melhor que os outros, para que a gente não se sinta autossuficiente, eu não preciso mais nem de Cristo. Então aprenda a ser dependente do Senhor, aprenda a buscar no Senhor, aprenda a ter essa dependência do Senhor, para que você possa ter temperança. O valor em praticar a temperança. B. Praticando a temperança nas adversidades. Então, nos momentos de maldade, você tem que ter temperança, porque quando a pessoa faz maldade, dá vontade de reagir, né, com um confronto mesmo. Quando a pessoa faz alguma maldade, a vontade nossa é ir lá e confrontar. Então, aprenda a ter temperança. E a outra temperança é nas adversidades. O que são as adversidades? Situações contrárias. Então, aprenda a ter temperança. Vamos citar um exemplo aqui. O que seria uma situação normal? Você sair de casa para ir para o trabalho, um exemplo. Você sair de casa para ir para a igreja. Então, qual seria o normal? Seria você pegar o ônibus, ou pegar a sua bicicleta, ou pegar a sua moto, ou pegar seu carro e ir tranquilamente. Só que lá mais na frente alguém cruza o seu caminho, alguém invade a preferencial, alguém faz algum obstáculo. Né? A prefeitura está fazendo um serviço na rua, você vai ter que desviar, sair, fazer um contorno, porque tem um trator trabalhando ali naquela rua. Então surgiu alguma coisa que estava imprevisto. Isso é uma adversidade. Né? Você tinha uma previsão que era sair de casa e seguir nessa rua, depois pegava a outra e entrava na outra e chegava onde você tinha que chegar. E aí você sai de casa, vai fazer esse trajeto e tem obstáculos, e tem barreira. Então isso são adversidades. As adversidades são situações contrárias que acontecem diante daquilo que a gente planejou. Então a gente planeja uma coisa, mas na hora de executar, tudo dá errado. Vamos citar um outro exemplo aqui. Vou fazer um muro bem aqui. Então vou cavar o buraco para fazer o baldrame, né? Fazer o alicerce. Aí você começa a fazer o buraco ali para fazer o alicerce e você encontra ali um cano d'água que você não sabia que ele passava por ali e bate a marreta, a boca de lobo, a enxada bem em cima do cano e quebra. Então houve uma adversidade, algo que não estava programado. O seu plano era fazer aquela vala ali, fazer aquela escavação. E aí quebrou um cano. Então você já vai ter que parar tudo que você estava fazendo para estancar aquela água, para emendar aquele cano. Aí já muda toda a sua rotina, todo o seu planejamento. Você tinha planejado fazer aquilo em 2 horas, agora você já vai gastar 4, porque você não vai ter a pecinha, você vai ter que se deslocar, vai ter que ir até na loja de material de construção, comprar uma conexão, alguma coisa assim. Então, quer dizer, isso é adversidade. Você planeja uma coisa para o seu dia, você planeja alguma coisa para o seu trajeto, você planeja alguma coisa para você fazer e depois dá errado. Não acontece do jeito que você queria. Tem ali alguma barreira, algum obstáculo. Então você precisa ter temperança. Temperança. Eu fico vendo, vou voltar aqui ao exemplo do trânsito. Né? A pessoa sai para ir para o trabalho, aí eu fico vendo as pessoas fazendo loucura no trânsito e passa por cima da calçada e entra na contramão e sai buzinando feito louco, correndo feito louco. Por que a pessoa faz isso? Porque ele planejou sair de casa e chegar num determinado lugar e ele não previu que ia ter mais carro do que ele imaginava. Ele não previa que um carro ia bater na traseira do outro
e isso ia tumultuar o trânsito. Então aí ele é uma pessoa sem temperança, uma pessoa que acha que o mundo é só dele, aí já fica nervosinho, estressado e já começa a fazer loucuras, aí já começa a colocar a vida de outro em risco, já começa a ameaçar o espaço do outro. Então por isso que nós precisamos de temperança todos os dias. Então você sabe que se faltam 15 minutos para você chegar em determinado lugar. E você sabe que você gasta 10 minutos. Então você tem 5 minutos de reserva aí, né, para fazer esse trajeto. Aí chega lá, tem um trator fazendo uma escavação, fazendo um serviço público. Você não estava prevendo. E aí perde 10 minutos só para sair daquele congestionamento. Então, aí você que tinha 15 minutos de tempo, ia gastar 10 minutos e sobrava 5 minutos, agora já está faltando tempo. Agora você já está atrasado ou atrasada. E aí começa aquele conflito, aí começa aquele estresse, aí começa aquela agitação. Então você tem que ter temperança. Tem que ter temperança. Espera aí, aconteceu uma adversidade, aconteceu algo que não estava esperado, então vamos resolver. Né? Vamos resolver e o que dá para fazer hoje faço, o que dá para fazer agora de manhã eu faço, o que não der eu faço à tarde, o que der para fazer hoje eu faço, o que não der eu faço amanhã. Então você precisa se equilibrar para você tomar sua decisão, senão você vai entrar em colapso, né? Senão você vai infartar. E por que está tendo muitas pessoas infartando aí? Porque as pessoas estabelecem ali suas metas, não tem como cumprir e se escravizam por isso. Né? Se escravizam por isso. Aqui na lição diz assim, ó, as adversidades são situações contrárias que surgem repetidamente em nossa vida, muitas vezes vindo para nos destruir. A temperança, nessas horas, é fundamental para o controle da situação. Precisamos, pois, confiar que o Senhor é poderoso para nos proteger e sustentar em meio às adversidades da vida. Nós precisamos crer que Deus é suficiente. Nós precisamos crer que Deus vai nos abençoar. O meu chefe falou que se eu chegasse atrasado de novo, que eu ia ser punido, ia ser demitido, ia ser advertido, sei lá, alguma coisa assim, né? Confia no Senhor. Né? Aconteceu uma adversidade. Você não chegou atrasado porque você quis. Você saiu no mesmo horário, tomou a mesma condução que todo dia você faz, mas não estava previsto que ia ter um trator consertando a rua, não estava previsto que um carro ia bater na traseira do outro, ia tumultuar o trânsito, nada disso estava previsto. Então, confia que Deus vai te dar o argumento para você se explicar e resolver. Assim em qualquer outra situação da vida. Então, quando você se vê aflito, angustiado, desesperado, não saia fazendo loucura. Né? Pare e converse com Deus. Fale, e agora, Deus? Olha a enrascada que eu me meti. Né? Olha que situação que aconteceu. Isso não estava previsto. Né? Isso não estava previsto. E agora? Como que eu vou resolver isso? Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma direção. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Amém? Praticando a temperança no viver diário. Então, aprendemos aqui a ter temperança na hora da maldade, a ter temperança no momento de adversidade, né, dos imprevistos, e agora ter temperança no viver diário. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Por que Jesus falou isso? Basta ao seu dia o próprio mal. Porque enquanto nós dormimos, Deus prepara o dia seguinte. Só que o diabo prepara também as armadilhas. Deus prepara o nosso dia seguinte, mas o diabo prepara as armadilhas, que são as adversidades. Então, se Deus programa o nosso dia vai ser perfeito. Aí vem as adversidades. O que fazer? Deus errou? Claro que não.
Então peça a Ele a solução, peça a Ele a alternativa. Converse com Ele e fale, e agora, Senhor? Como que eu vou fazer? E agora, como que eu vou resolver isso? E agora, que resposta que eu devo dar? Tem hora que tem pessoas que estão falando assim algumas coisas, e eu estou ouvindo aquilo, e enquanto eu ouço, eu fico pensando e orando ali a Deus em pensamento, dizendo, meu Deus, o que eu vou responder? O que eu vou falar? Qual a melhor resposta? Como que essa pessoa vai entender o que eu vou responder? Prepare. Vai preparando tudo. E aí quando a pessoa termina de falar, que é a minha vez de falar, e tem a temperança nisso também, né? Que tem gente que um está falando e já fala por cima, não deixa a pessoa terminar de falar. Deixa a pessoa terminar de falar. Ah, mas está mentindo. Deixa mentir. Mas termine a mentira. Já viu aquele ditado popular que a mentira tem perna curta? Tem mesmo. Então a pessoa está mentindo, a pessoa está falando, não fica batendo boca, não. A pessoa conflituosa, ela quer conflito. Então se você não entra em conflito com ela, vai esvaziar. Vai esvaziar, ela não vai ter o que fazer. Ela não vai ter o que falar. Então, basta ao dia o próprio mal, não inventa mais. Para de inventar problema para o seu dia. Para de inventar problema para a sua rotina, para o seu dia a dia. Então aprenda a ter o autocontrole, né? A ter a temperança. E você vai ser dependente do Senhor para isso. Você vai precisar do Senhor para isso. Tá bom? Romanos capítulo 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então não pague o mal com o mal. Não revida da mesma forma. Quando a pessoa quer um conflito com você, ela já sabe o que ela quer. Eu vou falar isso que é para ele responder assim. Eu vou falar isso porque ela vai ficar ofendida e vai se desmontar. Então surpreenda essa pessoa. A pessoa vem, te ofende, te magoa, não pague com a mesma moeda, mas dá uma resposta bíblica. Dá uma resposta com o versículo. É assim que Jesus fazia. As pessoas vinham para o enfrentamento com ele, acusavam, denegriam, ofendiam. Ele calmamente respondia com uma frase bíblica. Ele calmamente respondia com uma palavra bíblica. E aí desmontava a pessoa. Então para de ficar batendo boca, para de ficar, um fala, outro fala, um xinga, outro xinga, um grita, outro grita. Para com isso. Tenha temperança. Responda com versículos bíblicos, responda com a palavra de Deus, responda com a sabedoria que o Espírito Santo te dá. E eu tenho certeza que vai mudar a situação, vai mudar tudo aquilo que você está passando ali naquele momento. Você vai ter equilíbrio, você vai ter temperança. Amém? A paz para o irmão Mário, nosso cantor, que Deus seja louvado e glorificado na vida dele, da esposa Ivani, da família, que todos possam ser grandemente abençoados. Vamos lá, dando sequência, né, o valor em praticar a temperança. Exerça o domínio sobre o mal com as armas espirituais que o Senhor colocou à sua disposição. Deus, em toda a Bíblia, você vai ver ali pessoas passando por momentos difíceis e Deus dando a temperança, Deus dando soluções, Deus dando respostas, Deus dando orientações para as pessoas poderem sair de cada condição em que está metido. A parte 3 da lição diz: bons exemplos de temperança na Bíblia. Vamos lá. A Bíblia tem vários exemplos aí de temperança, né? Um caso que aqui na lição é destacado é o caso de José na casa de Potifar. Após ser vendido por seus irmãos, né, conforme Gênesis capítulo 37, José foi vendido pelos irmãos por uma caravana de mercadores, e esses mercadores levaram José e venderam ele como escravo lá no Egito. E ele chegou na casa de Potifar, do governador Potifar. E José era um jovem bonito, e a mulher de Potifar se engraçou por ele. Pronto, voltou a conexão, né? Deu uma travada aqui.
Então José, no Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, né? E a mulher de Potifar se interessou por ele porque ele era um jovem bonito. E começou a armar, né, de todo jeito para ficar com José. E aí José, ele não pecou, né? Ele não caiu nesse pecado. Né? Ele teve domínio próprio, ele se equilibrou, ele buscou no Senhor o equilíbrio para que ele pudesse fugir daquela armadilha. Está lá no capítulo, dos capítulos 37 ao 39, conta aí essa história de como José foi seduzido pela mulher de Potifar e como que ele escapou dessa armadilha, né, sem adulterar, sem pecar. Então esteja atento às armadilhas para que você não venha entrar em fiasco. Se José tivesse ali cometido o adultério com a mulher de Potifar, a história dele seria totalmente diferente e a história do povo hebreu também seria diferente. Aí você vê a importância da temperança. José poderia muito bem ter praticado esse pecado com a mulher, mas e aí vinham as consequências, e as consequências iam mudar não só a história de José, mas a história do povo hebreu. Mas como ele teve temperança, ele preservou a sua própria história de vida e preservou o destino dos hebreus. Imagine a decisão de uma pessoa, a decisão de um, né, poderia interferir em todo um povo, né, em toda uma, uma etnia, né, que é o povo hebreu. Né. Todos os hebreus teriam um outro destino se não fosse a atitude de José. Porque foi ele que foi usado por Deus para alimentar o povo no momento de crise, escassez e fome. Foi ele que foi usado por Deus para abençoar o seu povo anos adiante, anos à frente. Então, tome muito cuidado com os declínios, com as tentações, com as provações, porque isso pode mudar a história sua e de muita gente. Pode atrapalhar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Então, por isso que algumas famílias não estão bem, alguns negócios não vão bem, algum grupo social não vai bem por causa da atitude de um. Então, a atitude errada de um atrapalha toda uma família, atrapalha todo um grupo, atrapalha toda uma igreja, atrapalha toda uma empresa. Então, busque sabedoria no Senhor, busque temperança no Senhor para que possa ter esse equilíbrio. Amém? A paz para a irmã Ivani e toda a família, que Deus possa abençoar grandemente, né, acompanhando a gente aí também. Amém. Vamos lá. Então, bons exemplos da temperança na Bíblia. Vimos aqui o exemplo do jovem José, que foi seduzido pela mulher do seu patrão, Potifar, mas ele não pecou, né? Ele não caiu nessa armadilha, porque ele sabia que Deus tinha um propósito com ele e ele sabia que era errado aquilo que ele estava que a mulher estava propondo para ele. Então ele teve equilíbrio, ele teve temperança e com isso ele mudou a história da vida dele e mudou a história do povo hebreu. Um outro exemplo na Bíblia é Daniel na corte babilônia. O rei tinha proposto a Daniel, né, a comer dos manjares do rei, ou seja, da boa comida, da fartura, das carnes, das variedades de carnes e comidas. E Daniel preferiu fazer um jejum e comer só legumes. Ele abriu mão dos manjares do rei e comeu só legumes. E qual foi o resultado desse propósito de Daniel? Ele acabou, no final dos 10 dias, estando mais forte, mais robusto, mais preparado do que os outros jovens que comeram a comida do rei. Então, esse é um exemplo muito claro para nós de que quando nós abrimos mãos de certos privilégios no momento, é para que nós possamos mais na frente alcançar coisas maiores. Porque se José tivesse comido do manjar do rei, ele teria comido ali da boa comida, teria comido ali coisas maravilhosas, só que não estaria preparado pelo que viria na frente.
ele não estaria preparado para aquilo que aconteceria na frente. Então, com temperança, ele teve sabedoria para buscar no Senhor. E falou, não, ao invés de comer as coisas boas, né, em vez de comer as coisas boas, eu vou comer só aquilo que Deus indicar. Né, só aquilo que Deus indicar. E com isso, ele teve a bênção de Deus está mais forte do que os outros jovens. Né? O irmão Mário está falando que o áudio está baixo e eu não sei aqui como regular isso. Então deixa eu tentar aproximar um pouco mais, né? Para poder ver se melhora aqui. Né? Então vamos lá, os bons exemplos de temperança na Bíblia. Vimos aí o exemplo de José, o exemplo de Daniel, agora vamos ver o exemplo de Gamaliel. Gamaliel era um cristão, um judeu convertido a cristão, um conhecedor da lei, que se converteu ao cristianismo, e com isso ele foi acusado pelo Sinédrio, que era o conselho de líderes religiosos. Ele foi acusado, né, de estar espalhando heresias, falsas doutrinas, e queria matá-lo. O Sinédrio queria matar Gamaliel. E o que Gamaliel fez? De uma forma serena e moderada, ele buscou o domínio próprio. Ele não caiu nas provocações do Sinédrio. Ele buscou no Senhor a resposta, a solução. Ele buscou no Senhor as alternativas para que ele pudesse, então, falar a respeito da resposta que ele precisava ali naquela reunião do Sinédrio para que ele fosse absolvido. E foi o que aconteceu. Então, assim, não importa do que estão te acusando, não importa o que estão falando a seu respeito, ore e busque no Senhor e Deus vai te dar respostas, Deus vai te dar soluções, Deus vai te dar alternativas. Amém? Vamos lá. Agora vamos para a parte 4 da lição, que diz: males causados pela falta de temperança. Na Bíblia encontramos também alguns maus exemplos de pessoas que perderam a bênção de Deus por causa da falta de temperança. Vamos lá. Um deles foi Sansão. Sansão era um nazireu, né, que tinha um voto com Deus. O nazireu, ele não cortava cabelo, ele não comia certos alimentos e nem frequentava velórios. Era um tipo de promessa, né? Era um voto que os pais faziam com a criança ainda no ventre, e essa criança nascia e não se cortava o cabelo, e até que um determinado tempo lá estabelecido. E assim foi Sansão, né? Sansão, um homem dedicado a Deus, mas não teve o domínio. Ele era muito forte, ele era muito sábio, ele era estrategista em guerra, ele era bom de batalha, ele tinha uma força que ninguém conseguia superá-lo, mas ele teve uma fraqueza. Ele teve uma fraqueza. Né? Diante da falta de domínio, ele se envolveu com a mulher errada. Não era uma mulher para ele. Aquela mulher veio puramente como armadilha para descobrir o segredo dele. Ela seduziu ele para descobrir o segredo. E com isso, Sansão foi derrotado, porque os seus cabelos foram cortados pelo inimigo, ele perdeu a força, numa batalha ficou cego, e no finalzinho da vida Deus restituiu ali a ele a força de matar milhares e destruir as colunas, né, do lugar, mas morreu sendo um homem de uma história derrotada, de uma história decadente. Sansão poderia ter morrido de uma forma honrosa, de uma forma a qual ele merecia, né, pelo histórico de vida dele, pelo que ele foi. Né? Então, Sansão é um exemplo de decadência. Um outro exemplo de decadência foi o envolvimento de Davi com Batseba. Né? Ele adulterou com a mulher do capitão do seu exército.
ele cometeu adultério com ela engravidou, ele armou a morte do marido dela para ela ficar viúva e ele tomar ela como esposa. E isso foi uma sucessão de erros, uma sucessão de pecados que trouxeram consequências graves para Davi. E o final de Davi foi derrotas, foi guerras, foi fracassos, foi a sua família sendo desestruturada, né, a sua casa sendo conflituosa, irmãos contra irmãos, né, os filhos contra filhos ali, maior contenda na casa de Davi. Então Davi teve de tudo para ter um final de vida abençoado, mas o final da vida de Davi foi uma vida terrível, né? Foi uma vida cheia de complicações. Então aprenda isso. E um outro exemplo é o exemplo de Pedro, né? Nas suas ações intempestivas, ou seja, naquela falta de equilíbrio de Pedro, eles estão cheios de artimanha. Pedro ali cheio de artimanha, querendo se sobressair, querendo ser mais do que os outros, fez com que a pessoa chegasse ao ponto de... O Pedro chegou ao ponto de ser advertido por Jesus diversas vezes, né? Pedro chegou ao ponto de, por diversos momentos, estar ali sendo advertido pelo Senhor pelo seu comportamento. Um deles foi no Getsêmani. Quando Jesus foi preso, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus ensinou para ele que não se paga o mal pelo mal, né? Não se paga o mal pelo mal. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com as suas atitudes, muito cuidado com o seu comportamento, para que você possa, então, estar bem, né? Tem uma pessoa que colocou um pedido aí, irmãos, isso aí tem cara de golpe, tá? É um texto pronto, um texto programado e tem cara de golpe, tá? Não caiam. Depois vamos excluir isso aí, mas não caiam que pelo texto é golpe, tá? Pelo texto é golpe, que quem realmente precisa não tem um texto assim, não escreve dessa forma. Isso é um negócio programado que a pessoa já sai colando de grupo em grupo aí, não caiam nessa, tá bom? Seguindo a aula aqui, então o caso de Pedro é um outro exemplo de decadência, né? Pedro tinha de tudo para ser um homem bem equilibrado, para ser um homem de sucesso, mas no entanto ele era advertido por Jesus o tempo todo. Ele era o tempo todo sendo advertido por Jesus e o tempo todo Jesus chamando a atenção dele porque ele não tinha temperança. Mas depois da ressurreição de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, aquele Pedro duro, aquele Pedro rústico, aquele Pedro linguarudo, aquele Pedro duro, tornou-se um homem agradável, um homem sábio e um homem cheio da graça e do poder de Deus. Então aprenda com esses exemplos, né, de Sansão, Davi e Pedro, a não ser igual a eles e cometer os mesmos erros, mas aprendo com os erros deles a não cometer os mesmos declínios, a não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, tá bom? Então tenha atitudes certas, tenha autocontrole, tenha temperança, para que tudo vai bem. E você não vai conseguir temperança sozinho, tá? Você não vai conseguir temperança por conta própria. Então você precisa orar, precisa clamar, precisa meditar na palavra para que você possa estar preparado para cada momento da vida, para cada instante da vida. Amém? Concluindo a lição, a conclusão aqui diz o seguinte, né? De todas as virtudes cristãs, sem dúvida, a temperança é a que apresenta a maior dificuldade para ser exercida em sua plenitude. A razão disso é que o domínio próprio deve ser exercido de dentro para fora, brotando como um fruto do Espírito. Preocupamos com tantas coisas e desprezamos o fruto do Espírito, marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Para que a temperança seja uma realidade em nossa vida, precisamos entregar todo o nosso ser ao Senhor Jesus, permitindo que o seu Espírito trabalhe em nós. Amém?
Então, com essas palavras, que Deus possa te abençoar, possa te dar temperança, possa te dar equilíbrio, possa te dar domínio próprio, e assim você vai conseguir ser um cristão dependente de Deus, né? Você não vai conseguir ser um cristão perfeito, você vai conseguir ser um cristão dependente de Deus. E é isso que Deus quer, que você aprenda a ser dependente dele, que você aprenda a pedir todos os dias, que você aprenda diariamente a dizer: Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu necessito de ti, Senhor, me ajuda. Então seja dependente do Senhor, aprenda a ser dependente do Senhor, e Deus vai te dar tudo que você precisa para vencer as dificuldades: sabedoria, entendimento, força, prudência, equilíbrio, temperança, para que você possa viver bem. Então, o que é temperança? Comportamento que tempera. Resumindo, seria isso, né? O que é um tempero? Aquilo que realça o sabor do alimento, aquilo que faz a diferença no alimento. E o que é temperança em nossa vida? É aquilo que vai realçar o nosso sabor, é aquilo que vai nos tornar diferente de outras pessoas. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado, que essas palavras possam te abençoar grandemente e que você possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, a ti rendemos graças e louvores, adoramos, glorificamos e queremos paz em nosso coração, queremos temperança, equilíbrio, queremos sabedoria, entendimento, queremos, meu Deus, ter uma vida dedicada à leitura, meditação da sua palavra e orações, para que nos momentos difíceis sabemos o que responder. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e o seu nome há de ser louvado e glorificado. Amém. Deus seja louvado, e, estando em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Deus seja louvado na sua vida. Amém.